E imagina se a Montezum do Hopi Hari se tornasse uma montanha-russa híbrida. Será que isso é um sonho, realidade? Olha, gente, o parque está deixando a gente sonhar novamente com isso e a gente vai explicar para vocês nesse vídeo o que mudaria se ela se tornasse híbrida e, para quem não sabe, também explicar o que seria isso. Vamos lá? Mas antes da gente seguir, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Happy Fun, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Então, ó, já peço pra vocês aí, a gente tá quase chegando a 200 mil inscritos. Se inscreve aqui no nosso canal, é facinho, só apertar no botão aqui embaixo. E se de repente você tá caindo aqui no canal ou já assiste, dá uma olhadinha se tá inscrito ainda, tá? Porque às vezes o YouTube ele acaba desinscrevendo as pessoas, a gente viu várias pessoas que comentou isso com a gente, então dá uma checada aí pra ajudar a gente. Bom, e aqui nas últimas semanas a gente tá fazendo muito conteúdo sobre o Hopi Hari, porque depois daquela coletiva que eles fizeram no parque, que a gente foi, tem até um vídeo aqui no canal pra vocês assistirem, vou deixar o link aqui nos comentários, tem muito conteúdo que a gente precisa elaborar com vocês sobre o Hopi Hari, e é um momento muito legal da gente estar vendo isso, porque fazia tempo que o Hopi Hari não tinha um momento assim de notícias boas, viu? São várias informações que dá pra reunir somente naquele vídeo lá da coletiva, senão não seria muita coisa, né? Por isso que a gente vai colocar bem explicadinho pra vocês entenderem, e chegou a hora da gente falar da Montezum, que todo mundo fala, todo mundo reclama, muita gente ama, muita gente odeia, é pra explicar como ficaria a Montezum tornando ela híbrida. E também por isso que a gente reforça aqui pra vocês se inscreverem, porque não é só um momento legal do Hopi Hari, tá, gente? É um momento legal dos parques secos no Brasil, que quem nos acompanha sabe que a gente falava, meu Deus, parque seco aí tá tudo muito parado, né? Mas agora não, é Beto Carreiro com novidade, Hopi Hari com novidade, Animalia pra abrir, Cacau Show trazendo parque novo, enfim, finalmente. Então vamos lá falar da Montezum híbrida, que foi um tópico abordado nessa coletiva. Primeiramente, para vocês entenderem, a Montezum é a maior montanha-russa aqui do nosso país e também a maior montanha-russa de madeira da América Latina. E ela foi aberta no Hopi Hari, em Vinhedo, no ano de 1999, juntamente com a inauguração lá do parque. Mas toda essa trepidação que a galera sempre sente na Montezum, de certa forma é normal, mas não é normal você sentir tanto desconforto nela assim. É, a ponto de sentir dores, na verdade, que é o que acontece atualmente na Montezum. Só para explicar para vocês, montanha-russa de madeira, por causa do material dela, suporte de madeira, trilho de madeira, é normal isso. A gente já foi em várias montanhas-russas de madeira ao redor do mundo, algumas tremem muito mais, a ponto de ser desconfortável sim, igual a Montezum, outras tremem menos, o que até torna divertido o passeio, né? Por exemplo, eu não vou lembrar o nome da montanha-russa, mas aquela do Toverland, uma montanha-russa de madeira muito legal que tem lá na Holanda, que a gente foi nesse parque, ela treme, mas ela treme até certo ponto que fica divertido, né? Ela treme um pouquinho a mais ali, já indo um pouco pra dor. Que te dá uma dor de cabeça e mas tal. Não dói, é uma dorzinha suportável, vamos dizer assim, né? é aceitável. Mas por que a Montezum tá desse jeito hoje em dia, batendo bastante, né, doendo, algumas pessoas reclamam, aí tem dia que você vai nela que às vezes não dói tanto, é 8 ou 80, né? Tem dia que ela tá um pouquinho melhor, tem dia que ela tá um pouco pior. E por que ela vem ficando assim ao longo do tempo? Madeira, gente, é um material que acaba sofrendo muitas modificações até dentro de um dia só. Por exemplo, se esquenta, ela expande, aí ela vai ficar maior. Se esfria, ela vai se retrair. Se chove, ela vai ficar de um jeito. E imagina isso com o estresse dos trilhos, né? Na verdade, onde o trem tá passando ali com peso de visitante, força Gs, e isso ao longo de 20 anos. O que vai acontecendo? As madeiras vão ficando mais fracas, elas vão desalinhando, o parque vai trocando as madeiras. Isso significa que a manutenção é ruim porque ela vem batendo mais? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A manutenção onde é feita as trocas dos trilhos, os suportes, reapertos, isso tudo é feito em qualquer montanha-russa de madeira ao redor do mundo, inclusive no Hopi Hari, tá? Só que por causa desse tempo, o que acontece? O trilho vai desalinhando da estrutura e vai acontecendo esse desconforto. A madeira, por exemplo, troquei um ponto do trilho hoje. Beleza, tá novo, só que o outro trilho do outro lado já desalinhou um pouco, então por isso que ela é tão moldável, vamos dizer assim. Então, tomando de base aí o exemplo que a gente tem de outras montanhas-russas em outros parques de diversões ao redor do mundo, o que é feito por lá? Eles fazem um retracking, que é praticamente reconstruir todo o trilho da montanha-russa em toda a sua estrutura, fazer todo o realinhamento dela, fazer todo o aperto dela, e ela volta como se fosse uma montanha-russa nova. Claro que é para fazer essa modificação, não é barato. Quando a gente fala que não é barato, é coisa de milhões e milhões de dólares às vezes, né? Fora que você tem que fechar a atração por um bom tempo. Por exemplo, os parques da Europa, recentemente o Asterix, lá na França, eles refizeram uma parte da montanha-russa de madeira deles, que estava precisando, então você consegue ver a parte antiga e a parte nova da montanha-russa de madeira, onde essas partes novas que eles arrumaram eram justamente os pontos onde ela estava mais dolorida, e também trocaram os trens dela. Só que, obviamente, gente, quando você pega uma montanha-russa antiga como a Montezum, a tecnologia de construção dela na época era uma. Hoje em dia, quando você constrói uma montanha-russa de madeira, já é totalmente diferente
o estresse da estrutura e tudo mais já é outro, já fica menos trabalhoso, na verdade, ter que fazer esses retracts. Mas a Montezum já tá num ponto que precisa desse tipo de trabalho. E a outra vantagem dos parques europeus é que eles param durante o inverno, né? Então eles têm esse tempo para fechar e o dinheiro lá para gastar para fazer isso é muito menor do que aqui no Brasil. Fácil. Você fala que as fabricantes têm fabricantes por lá também, então tudo para eles é muito mais fácil. Muito. E aí o que acontece? Aqui no Hopi Hari, como a gente citou, isso nunca foi feito. Era para ter sido feito quando a 10 inversões ia ser aberta lá em 2012. A ideia do parque naquela época era abre a 10i, já tem uma montanha-russa aí de alta capacidade com grande destaque funcionando, fecha a Montezum, arruma ela e depois abre novamente, ficam todas funcionando direitinho. Aí no meio disso tudo, gente, ao longo dos anos, surgiu as montanhas-russas híbridas. O que é a híbrida? É quando você pega uma montanha-russa de madeira antiga, troca os trilhos dela para aço, tá? Troca os trens dela também para trens mais modernos, e aí com essa troca para aço, você consegue fazer um trajeto totalmente diferente, né, Fábio? A gente fala de um trajeto totalmente diferente, é um trajeto que, além de ser extremamente confortável, tem várias e várias manobras incríveis. A gente teve o prazer aí de andar em algumas montanhas-russas híbridas do mundo, inclusive uma das melhores, que é a Steven Jance lá do Cedar Point. E, gente do céu, o negócio corre tanto, as manobras são tão incrível, legais, gente. né? Tipo você assim, é uma sensação assim dos sonhos mesmo. E isso realmente é considerado uma montanha-russa nova, porque troca praticamente tudo, só mantém os suportes dela, que também sofrem algumas modificações. E essa tendência começou mais ou menos ali por 2011 e hoje já dominou os parques do mundo todo. Por isso que a gente brinca que o nosso sonho... Brinca não, né? Fala a verdade, na verdade. A gente pede oração, que é o nosso sonho, a Montezum se tornar uma montanha-russa híbrida. E aí que durante a coletiva, o Hopi Hari citou que eles têm esse sonho também, mas que até lá existe um longo caminho para ser alcançado. Só que até lá a gente vê que o parque também está tentando dar uma arrumada na Montezum em alguns pontos mais críticos, que a gente vê que eles vão trocando a madeira de uma parte maior para tentar ajudar. Isso resolve 100%? Não resolve, né? Ela continua desconfortável ali no seu trajeto. Inclusive a gente tem um vídeo aí mostrando todos os bastidores da Montezum, o que eles fazem essa troca de trilhos. Caso você não tenha assistido, a gente vai deixar o link aqui na descrição e também vai aparecer no card aí pra vocês. É muito legal. Só que aí nesses pontos que eles fazem, essas trocas, dá uma solucionada ali. Se de repente naquele ponto ela tava batendo muito, trocou e fez esse realinhamento, já dá uma ajuda. A gente consegue sentir isso um pouquinho em algumas partes que a gente vê que eles fizeram isso, mas a Montezum é muito grande, gente. É um trabalho muito absurdo para ser feito, então não vai conseguir solucionar tudo de uma vez. Por isso que a hibridização seria o mais fácil. E um exemplo muito claro de uma montanha-russa bem famosa, que era uma montanha-russa de madeira, famosa também por ser desconfortável, todo mundo reclamava, era a montanha-russa Gwazi do Busch Gardens Tampa, lá nos Estados Unidos, que ela fechou com um bom tempo fechada e retornou como montanha-russa híbrida e com outro nome também. Isso, ela se transformou para Iron Gwazi e aí, gente, eu não tenho nem palavras para descrever. Ela já ficou muito infinitamente melhor, trajeto maravilhoso. Muita gente aqui do canal que andou na Gwazi reclamou pra gente, inclusive, tem vontade de voltar para conhecer essa nova versão. É só para vocês entenderem melhor aí essa mudança de uma montanha-russa que é mais conhecida, entre aspas, pelos brasileiros, tá? E aí agora, gente, vamos lá. Existe a possibilidade disso acontecer no Hopi Hari? Sim, porque a gente já teve 2 indícios bem legais. Bom, e a primeira vez que a gente ouviu falar da intenção de tornar a Montezum em uma montanha-russa híbrida foi em 2019, quando o parque apresentou um novo plano da recuperação judicial. Eles tinham a intenção de tornar a montanha-russa híbrida no ano de 2027. Só que depois passou um tempo e esse assunto meio que morreu, né? Até que chegou nessa nova coletiva que eles fizeram nesse ano. Isso, e aí perguntaram ao presidente Alexandre Rodrigues, né? A gente estava lá também nessa coletiva, o que eles fariam com a Montezum, porque obviamente muita gente reclama, é desconfortável e tudo mais. E aí eles estavam explicando e o presidente falou exatamente isso que eu tô colocando para vocês aí no vídeo. E para 25, temos uma outra ideia também. Meu sonho para 25, já foi o Eduardo que é o culpado, disse que não. Eu queria fazer o início deixar a Montezum híbrida. Ele disse que não dá. Ele me proibiu fazer isso, então vou passar para outra coisa. Então aí ele deu explicação também do porquê que isso não pode ser feito agora. Primeiramente, eles querem fazer isso para mais ou menos, não dá para 2025, como ele falou, mas que seja 2026 ou 2027, como inicialmente planejado ali na recuperação judicial, mas tem vários fatores. Primeiramente, o financeiro do parque, né? O Hopi Hari é um parque em recuperação judicial que tem 420 milhões de reais em dívidas para serem pagas nos próximos anos. Além de ter também o quê? Um parque todo para ser reformado, um parque todo para ser melhorado, modernizado, como a gente está vendo com a Catapu agora, atrações novas têm que ser implementadas antes de fechar a Montezum para fazer isso. Então assim, tem um mar de coisas para ser feito, porque o Hopi Hari, a gente tem 24 anos, mas é um parque que praticamente parou no tempo, né? Nunca foi modernizado. Infelizmente, na questão das atrações mesmo, como a gente está falando aí, também de grandes reformas lá pelo parque, né? Outro motivo também seria para uma atração âncora como a Montezum, que tem uma fila gigante sempre lá no parque, que comporta muitas pessoas, sem uma nova atração para compensar ali as filas. Então pioraria muito mais aí a operacional ali do parque. Isso, né? Fora que agora é um parque que está voltando aí se recuperar, né, e ficar bem financeiramente, então seria um tiro no pé fechar ela agora.
Então, assim, eles têm que primeiro voltar à torre, tem que colocar novas atrações, melhorar também o operacional do parque no quesito de atendimento, serviço, enfim, tem muita coisa para fazer. Então, por isso que eles não querem fechar agora ela nesse momento. Mas será que isso seria possível para o Hop Hari nos termos financeiros? Bom, de certa forma seria sim possível. Uma reforma para tornar uma montanha-russa híbrida custa em média, mas somente em média mesmo, de 10 a 12 milhões de dólares. Convertendo aí para reais, daria em torno de 70 milhões de reais. É um valor alto, né? É um valor alto, obviamente. O Hop Hari nos próximos anos vai ter capacidade sim de fazer isso. E por que eles não podem fazer agora? Por causa da recuperação judicial. O parque tem que garantir um caixa para que ele pague essa recuperação judicial no tempo certo e se garanta, gente. Porque, na verdade, o parque ele tem aí alta temporada, baixa temporada, tem imprevistos. Então, eles não podem gastar o caixa já logo de cara numa atração como essa, porque tem que pagar, tem que reformar o parque, como a gente já citou. Só que só para vocês terem uma noção, ano passado, gente, o Hop Hari faturou 154 milhões de reais e lucrou 84 milhões de reais. Então, para você ver, já pagaria a reforma da Montezum. Esse ano, eles falaram que eles vão pagar em recuperação judicial e dívidas de impostos que eles estão negociando cerca de 60 milhões de reais. Isso com o Hop Hari aí não recebendo nem 1 milhão de visitantes ainda, então, gente. A gente aí já vê um parque Entendeu? que tem um fluxo de caixa funcionando, sem grandes novas atrações, sem grandes novidades. Na verdade, sem novidades, né, por enquanto. Esse ano agora que eles anunciaram essas novidades, que há muitos e muitos anos não acontecia por ali. Isso, que é a nova atração de Fantasia, a nova atração de Wild West. Tem no outro vídeo que a gente falou, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Então é só para vocês saberem como sim é possível, só que óbvio, o parque precisa de mais um tempo para elevar esse número de visitantes, que esse ano eles imaginam que chegam a 1,2 milhões de visitantes, a aumentar o faturamento, para conseguir equilibrar tudo e trazer essa montanha-russa nova. E claro que a gente está ilustrando aí as situações financeiras para vocês, mas não que eles fossem pegar 70 milhões de reais ali direto do caixa e investir diretamente numa montanha-russa. Eles têm que seguir o plano de recuperação judicial, que o nome é bem claro, né? É um plano. Eles têm que pagar várias e várias pessoas, vários credores, enfim. E a gente sabe que nunca é fácil, né, gente? Parques aqui no Brasil acabam sofrendo e tudo mais, mas para vocês verem como o Hop Hari aí é possível sim, e o Alexandre ele até cita que problema financeiro agora no Hop Hari ou risco de fechar não existe mais. O parque já está estável financeiramente, eles lucraram finalmente, está sendo viável novamente. Mas assim, tem outra coisa que eu acho que pode pressionar o parque a fazer isso muito mais rápido do que a gente imagina, e eu acho que é o que vai acontecer. Sim, um fator muito importante, gente, é a concorrência, é o movimento do setor, como a gente sempre cita aqui nos nossos vídeos do canal. Novas atrações chegando no Beto Carreiro, o Animalia Park para ser inaugurado, o novo parque da Cacau Show aí sendo anunciado também. O Hop Hari tem que se movimentar. Para eles movimentarem, eles têm que trazer grandes investimentos em atrações, né? Exato. Então assim, gente, isso tudo vai pressionar o Hop Hari muito, porque, gente, o Hop Hari já tem 24 anos, é um parque sim parado no tempo. A própria equipe do Hop Hari que está lá atualmente sabe disso, e até na coletiva eu achava até engraçado, né? Um parque meio surrado, meio destruído, a gente sabe que tá assim, mas vai retomar. Tem noção de onde eles querem chegar Exato. também, né? Então assim, isso do Cacau Park, principalmente, óbvio, o Beto Carreiro trazendo coisas grandes aí que a gente já tá vendo, e vai vir mais coisa que a gente depois comenta com vocês no vídeo de rumores, vai pressionar demais o Hop Hari, então eles vão ser obrigados a acelerar isso aí. E é claro, gente, a gente sabe, nós aqui na verdade que a gente faz esse canal pra vocês, os problemas dos parques no Brasil. Somos calejados com isso tudo, gente. Eu só vou acreditar quando a gente estiver sentado andando nela híbrida, mas assim, a gente vê que assim, os ventos pro Hop Hari melhorou, a situação já é outra, a gente vê que tem futuro, parque no Brasil dá certo sim, a gente vê aí pelos outros parques que estão, Beto Carreiro, o Animalia abrindo, é só essa dificuldade que o setor teve, mas acho que agora vai, né? Então, as coisas estão andando, são bons ventos mesmo, a gente fica muito na torcida, gente, porque é o que a gente mais ama, né? Por isso que surgiu esse canal aqui, sim, entendeu? Exato. E outra coisa até que eu ia citar bem rápido aqui, o Hop Hari tendo uma híbrida, eu tenho certeza que nenhum outro parque traria uma híbrida, porque tipo, já tá ali a Montezum, fica, entre aspas, mais fácil de você fazer uma híbrida do que comprar uma híbrida do zero e construir ela do zero, entendeu? Então assim, o Beto não vai trazer uma híbrida ou de madeira, o Cacau Park eu duvido que vai fazer isso, o Animalia é muito menos, entendeu? Porque aí senão ia ficar atrações repetidas muito próximas umas das outras e tem que se diferenciar para atrair o público igual os parques aquáticos que a gente vê por aí. Concordo com você, e como a gente falou mesmo, gente, montanhas-russas híbridas é uma nova experiência quando acontecem essas reformas, né? Fica muito incrível mesmo. Bom, e se você gostou desse vídeo, então deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo assistir. Isso, e comenta aí se vocês conseguem acreditar um pouco mais aí de que vai vir isso no Hop Hari. Comenta aí pra gente ver como tá o coração de todo mundo, tá bom? Aqui no final estão aparecendo os nossos membros, muito obrigado aos membros por nos apoiarem. Claro, obviamente também quem assiste, mas se você quiser se tornar um membro, ajudar a gente um pouco mais aqui no nosso trabalho, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo aqui do YouTube que tem lá, se tornar um membro, tá bom? Vai ter todas as informações pra vocês. Obrigado, beijão, até o próximo vídeo, Beijo pra gente. todo mundo e tchau!